Agora é a versão paz e amor. Gente, Deus é um ser imutável. Essas heresias, elas remontam ao início da história da igreja. Havia um camarada chamado Marcião que dizia que o Deus do Antigo Testamento era um, do Novo era outro. Pelo menos, mesmo cometendo essa insanidade de mudar um Deus para outro, ele foi mais coerente do que achar que o mesmo Deus mudaria tanto. Quando você olha para a revelação bíblica, não dá para você simplesmente fazer essa dicotomia que tentam fazer. O que nós percebemos de uma mudança clara de um ambiente para outro, não é a pessoa de Deus. É que aqui as pessoas não tinham capacidade de vencer o pecado. E na graça, Deus nos dá a capacidade de vencer o pecado. Mas a graça que deveria ser apresentada como o maior antídoto ao pecado, hoje em dia na boca de muitos pregadores, ela virou a permissão para pecar. Ela virou uma parceria com a voz de Satanás, não dá nada não. Gente, quando você olha o padrão de uma mensagem que está dizendo para as pessoas, se você está preocupado com o pecado, é porque não entendeu a graça, pode ter certeza que você encontrou um modus operandi revelado em toda a Bíblia. É o padrão de ação de Satanás, não é de Deus. Quando a pessoa peca, o Deus da graça, e nós temos uma carta aqui dirigida a uma igreja de gentios convertidos que não tinham nada a ver com o período da lei do Antigo Testamento, é o próprio Jesus, a encarnação, a expressão e a revelação da graça, dizendo, eu estou dando tempo para arrepender. Você não quer arrepender? Eu vou para cima de tu. Eu acabo com a sua raça. Eu vou julgar você. E as igrejas vão saber que eu não estou de brincadeira e não tolero brincadeira. E daqui a pouco vou explicar a relação entre o juízo e o papel didático para outros. Porque quando Deus julga, Ele não está tratando só com o indivíduo. Ele está tratando com a coletividade. Quando você olha, é inegável o padrão de punição e de consequência de pecado. Você pode caminhar ao longo de toda a Escritura, todo o Novo Testamento, todos os textos relacionados à graça mostram que o juízo não desapareceu. E as pessoas estão dizendo, não, se você entender que Deus é amor, o atributo do Deus que é amor não anula o atributo do Deus que é justo. Os atributos dele não são divergentes, não são concorrentes, são complementares. A partir do momento que para sustentar um atributo você tem que justificar outro, o que você tem é o padrão de engano e de relativização das Escrituras. E essa voz é de quem? Sempre de Satanás. Agora, qual é o problema de alguns? Deus diz assim, o Senhor Jesus diz, eu dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Deus nunca julga o pecado de imediato. No livro de Tiago nós lemos que a misericórdia triunfa do juízo. Antes de julgar, Deus sempre oferece misericórdia, oportunidade de arrependimento. Isso aqui é chamado de paciência ou longanimidade. As pessoas, porém, confundem longanimidade com impunidade. Porque não foi julgado de imediato, não apareceu um anjo com a espada desembainhada, não rolou nenhuma das 10 pragas do Egito, ou nada dos adventos do Apocalipse. E a pessoa pensa, não deu nada. E é onde começa-se a